Vídeo de número 12 da Lei 869/52, vídeo de exercícios. Nós vamos continuar fazendo nosso exercício concurso de agente penitenciário e outros concursos que possam cair essa matéria. Eu peço desculpa porque há barulho ao fundo, barulho de carnaval, um barulho de construção, mas nós temos que gravar. Então, na medida do possível, a gente vai continuar. 111. Analise as afirmações a seguir. A administração, em igualdade de condições, preferirá, para transferência ou remoção da localidade onde trabalha, o funcionário que não seja estudante. 2. Ao funcionário estudante matriculado em estabelecimento de ensino, será concedido sempre horário especial de trabalho que possibilite a frequência regular às aulas. Qual é a resposta correta? É a letra A. Somente a primeira está correta. Por quê? A administração em igualdade de condições. Em igualdade de condições entre os candidatos, entre os concorrentes ali, preferirá para transferência ou remoção da localidade de trabalho o funcionário que não seja estudante. Ou seja, se ele é estudante em BH, ele trabalha em BH e há necessidade de transferir alguém para Ouro Preto para determinada função, preferência para aquele que não estuda, para aquele que não seja estudante, para não prejudicar o estudo. E o 2, o funcionário é estudante matriculado em estabelecimento de ensino, será concedido sempre não, sempre que possível. Sempre que possível e não sempre. Então, sempre que possível, horário especial de trabalho que possibilite a frequência regular às aulas. Se não for possível determinada função, ele não vai ter esse benefício, sempre que for possível. 112. Julgue a afirmação a seguir. Ao funcionário estudante, será permitido faltar ao serviço sem prejuízo do vencimento, remuneração ou demais vantagens decorrentes do exercício nos dias de prova e exame. O prejuízo referido não exclui o dever de o funcionário pagar nos finais de semana e feriados a carga horária comprometida em decorrência da situação retrocitada. Isso está certo ou está errado? Se você marcou errado, você acertou. Essa segunda parte não existe. O funcionário será permitido a ele faltar de serviço sem prejuízo de vencimento ou remuneração nos dias de prova ou exame. Ele vai poder faltar, tem essa previsão. E não existe, ele não tem que pagar no final de semana esse dia que ele faltou por causa do exame, por causa da prova, por causa do exame. O que pode ocorrer é uma negociação dele chegar mais cedo ou ele sair mais tarde em outros dias, mas não tem nada disso, pagar nos finais de semana e feriados, carga horária, nada a ver. 113. Analise as afirmações abaixo. Pelo irregular exercício de suas atribuições, o funcionário responde civil, penal e administrativamente. 2. A responsabilidade civil decorre de procedimento doloso ou culposo, que importe em prejuízo da fazenda estadual ou de terceiro. Qual a resposta correta? É a letra C. Ambas estão corretas. Portanto, pelo irregular exercício de suas atribuições, ele vai responder civil, multa, penal, pode ser até cadeia, e administrativamente, demissão, suspensão, pelo irregular exercício. De acordo com o fato, ele pode ser punido civil, penal e administrativamente. 2. A responsabilidade civil decorre de procedimento doloso ou culposo. Então, ele, por dolo ou culpa, basta o nexo causal, dolo ou culpa, e ele será responsabilizado, desde que haja prejuízo para a fazenda estadual, para os cofres públicos ou outra pessoa qualquer, ele então será responsabilizado. 114. Analise as afirmações abaixo. Você vai ler e marcar a alternativa correta. Já pausou o vídeo, já respondeu? Resposta é a letra A. Somente a primeira está correta. Então vamos entender.
A indenização de prejuízo causado à fazenda estadual, no que exceder a força da fiança, poderá ser liquidada mediante desconto em prestações mensais, não excedentes da 10ª parte do vencimento ou remuneração, amigo de outros bens que respondam pela indenização. Alguém cometeu um dano à fazenda estadual. Ele cometeu aos cofres públicos do estado de Minas Gerais. E o seu cargo é aquele cargo que exige fiança. Nós já falamos sobre isso, tanto em exercícios como em na aula teórica. Então, excedeu a força da fiança, poderá ser descontada, então, em prestações mensais, que não exceda a 10ª parte. Então, não pode passar de 1/10 do seu salário para pagar essa indenização. Mas pode ser apreendido outros bens para que seja paga essa indenização. Isso é certo. Agora, 2. Tratando-se de dano causado a terceiro, responderá o funcionário perante a Fazenda Estadual em ação regressiva, que se dará imediatamente após o julgamento de primeira instância. Não. A ação regressiva ocorre. O que é ação regressiva? O Estado responde. Quando você causa um dano ao seu funcionário público, ninguém entra com ação contra você, entra contra o Estado. E o Estado vai e paga a indenização. Só que o Estado pode entrar com ação regressiva contra você e você vai pagar ao Estado essa quantia. Só que não é imediatamente após o julgamento da primeira instância. Depois de transitar em julgado, a decisão de última instância. Então, após a última instância, não houver mais recurso, aí sim vai ser proposta a ação regressiva contra você. 115. Marque a alternativa incorreta. Você vai ler e marcar a sua resposta. Já respondeu? Então vamos lá. A alternativa incorreta, que é o nosso gabarito, é a letra D. Vamos lá. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções, verdade, que o funcionário cometeu nessa condição. Tem que ser nessa qualidade, na qualidade de funcionário público. Então, para que seja crime de responsabilidade do funcionário. 2. A responsabilidade administrativa resulta de atos ou omissões praticados no desempenho do cargo. Ele pode cometer uma infração por um ato, por um fazer ou por um não fazer. Ele se omitiu em algo que ele deveria fazer. E C. As combinações civis, penais e disciplinares poderão cumular-se, é verdade, são cumulativas, sendo uma e outras independentes, assim como as instâncias civil, penal e administrativa. São independentes, ele pode ser responsabilizado civil e não penal, penal e não civil, administrativa e não civil e talvez penal. Pode. Letra D. As combinações civis, penais e disciplinares poderão cumular-se, sendo umas e outras dependentes. Está errado, não são dependentes, são independentes e não vinculam as outras. Questão 116. Julgue a afirmação a seguir. Cabe, dentro das respectivas competências, aos secretários de Estado e diretores de departamentos diretamente subordinados ao governador do Estado, ordenar a prisão administrativa de todo ou qualquer responsável pelos dinheiros e valores pertencentes à Fazenda Estadual ou que se acharem sob a guarda desta, nos casos de alcance ou omissão em efetuar as entradas nos devidos prazos. Isso está certo ou errado? Se você marcou certo, você errou feio. Isso está errado. Mas se você está estudando por uma apostila antiga, desatualizada, isso está certo. Mas para nós, para a nossa prova, está errado. Por quê? Porque foi revogado pela Constituição Federal o artigo 5º. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária. Eu li autoridade judiciária e tão somente judiciária. Você vai lembrar dessa voz horrorosa que vos fala na hora da prova, que só pode ordenar a prisão a autoridade judiciária, salvo nos casos de transgressão militar ou crimes propriamente militar definidos em lei. Portanto, cabe aos secretários e diretores de departamento, não, isso aqui é administrativo.
eles não são do judiciário. Eu disse o quê? Que somente a autoridade judiciária. Esses aqui são administrativos. Somente a autoridade judiciária pode decretar a prisão. Prisão administrativa hoje, somente aquela decretada por autoridade judiciária. Questão 117. Poderá ser ordenada pelo secretário de Estado, diretores de departamentos diretamente subordinados ao governador do Estado, dentro da respectiva competência, a suspensão preventiva de até, desde que seu afastamento seja necessário para averiguação de faltas cometidas, podendo ser prorrogadas por dias, fim dos quais cessarão os efeitos da suspensão, ainda que o processo administrativo não seja concluído. Releia e só quer saber a quantidade de dias. Releia e dê sua resposta. A alternativa correta é a letra C, 30 e 60. Então, poderá ser ordenada pelo secretário de Estado e diretores de departamentos diretamente subordinados ao governador do Estado, ou que a suspensão preventiva. Eu não falei prisão. Eu disse prisão? Não, eu disse suspensão preventiva. Suspensão preventiva é suspensão do trabalho. É diferente do que nós falamos aqui, olha, de ordenar a prisão administrativa. Prisão é só o juiz, filho. Só o juiz que ordena a prisão. Agora, a autoridade administrativa pode ordenar suspensão preventiva por até 30 dias e pode ser prorrogada até 90 dias. Ok? 118. O funcionário terá direito. Pause o vídeo, leia o texto e marque a resposta correta. Já respondeu? A alternativa correta é a letra B. Somente a 2 está correta. A contagem de tempo de serviço relativa ao período da prisão ou da suspensão, quando do processo não resultar punição, ou essa se limitar às penas de advertência, multa ou repreensão. Beleza. A contagem de tempo de serviço, então, relativa ao período da prisão. Ele foi preso, mas foi absolvido depois. Ou da suspensão, quando do processo não resultar punição, ou essa se limitar às penas. Então, o funcionário terá direito a essa contagem de tempo. O funcionário terá direito, portanto, a essa contagem de tempo, e isso deve ser observado. Quando que isso vai acontecer? Quando não teve punição. Ele foi absolvido. Primeiro caso, absolvido. E o outro caso, ele foi condenado à pena de advertência, multa e repreensão. Então, aquele tempo que ele ficou preso, além da indenização que ele vai pleitear contra o Estado depois, ele vai contar esse tempo de serviço, o tempo que ele teve preso. Agora, suspensão não. Suspensão, ele não conta como tempo de serviço. E o 2, a diferença de vencimento ou remuneração e a contagem de tempo de serviço correspondente ao período de afastamento excedente do prazo de suspensão efetivamente aplicado. Portanto, ele vai ter direito a essa diferença de vencimento, remuneração e contagem de tempo do período que ele ficou afastado, desde que seja excedente ao do prazo da suspensão efetivamente aplicada. Imagine que nesse caso, para você entender o 2, que ele foi condenado a uma pena de suspensão de 30 dias, só que ele ficou preso 60 dias. Então, aqueles 30 dias que ele ficou preso a mais, aí sim vai ser contado aquele tempo de serviço e ele vai receber aquele tempo. Questão 119. São deveres do funcionário, exceto... Pessoal, assiduidade, pontualidade, descrição, urbanidade, lealdade às instituições constitucionais e administrativas a que servir. Qual que é a resposta correta? Já pausou? Já releu? A alternativa correta, não briguem comigo. Eu encontrei isso numa prova, isso já caiu em concurso público. Não briguem comigo, a resposta correta é a letra C. Descrição e não descrição. É uma questão de português. Descrição é o ato de descrever. O funcionário não tem obrigação de descrever nada. Ele tem que ser uma pessoa discreta, não exibida, não extrovertida ao extremo. Então ela deve ser discreta e não fazer descrição. Então, já caiu em concurso. Acredito que a nossa banca não vai ser tão
infeliz em colocar uma questão dessa, mas já caiu. Questão 120. São deveres do funcionário, exceto observância das normas legais e regulamentares, obediência a todas as ordens superiores, levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidade de que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia e conservação do material que lhe foi confiado, providenciar para que esteja sempre em ordem no assentamento individual a sua declaração de família. Qual é a resposta correta? A questão fácil é a letra B. Você não vai obedecer a todas as ordens superiores, mas sim e tão somente as ordens manifestamente legais. Ordens ilegais você não deve obedecer. Então, observância das normas legais e regulamentares, levar ao conhecimento irregularidades, zelar pela economia e providenciar que a sua declaração de família esteja em dia. Você casou, anota lá, teve filho, vai anotar lá também. Então aqui terminamos mais um vídeo, eu aguardo você no próximo. Valeu!